Olá, pessoal! Estão dando sequência ao estudo da disciplina de Contabilidade 2. Hoje nós vamos falar sobre folha de pagamento. Lembrando que nós já estamos estudando o lado direito do balanço patrimonial. Então, nós estamos estudando com mais profundidade as contas que fazem parte do passivo. Falamos na aula anterior sobre o passivo exigível e hoje nós vamos falar de uma das origens de lançamentos que abastecem esse grupo. Um dos grupos do passivo são as obrigações trabalhistas. Então, nessas obrigações, a empresa registra tudo o que ela deve para o empregado e também tudo o que ela deve para o governo que está relacionado com folha de pagamento. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar é que a contabilidade ela é feita sob o regime de competência. Lembram disso? O que o regime de competência diz? Que eu preciso registrar contabilmente todos os fatos no mês que eles ocorreram, ou seja, no mês a que eles competem, independentemente de eu pagar ou não aquela despesa dentro daquele mês ou de eu receber uma receita dentro daquele mês. Então, é isso que rege o regime de competência. A legislação, ela permite que o empregador pague o seu funcionário até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, o que vai acontecer? Eu vou registrar, vou fechar a folha dentro do mês no qual ele prestou o serviço, digamos que tenha sido o mês de setembro. Como o empregador pode pagar até o 5º dia útil do mês de outubro, eu vou ter um passivo. Eu vou ter uma dívida com esse empregado registrada na minha contabilidade, eu como empresa. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Vamos começar falando sobre esses dois termos. O que é salário e o que é remuneração? Porque isso é muito importante na hora da gente fazer cálculo e contabilização de folha de pagamento. O que é o salário? Salário é aquilo que está na tua carteira, é aquilo que está no teu contrato de trabalho, é o salário base, o valor pelo qual você foi contratado. Remuneração já é a soma de tudo que você for receber no mês. Se você fizer hora extra, se você tiver um adicional de periculosidade, salubridade, uma comissão, uma gratificação. Então, a soma dos proventos, a soma dos valores que você recebe na folha, a gente chama de remuneração. E é importante você saber disso, dessa diferença, porque alguns cálculos que a gente vai ver nessa aula, a gente faz sobre o salário e o outro sobre a remuneração. Então, remuneração representa o total da folha, o total dos proventos que o empregado recebe, certo? Então, é importante você saber qual é a diferença desses dois termos. Nesses quadrinhos aí você vê exemplos de verbas remuneratórias e que representam esse total da folha do empregado. Então, ao longo da aula, a gente vai falar sobre vários desses elementos de verbas consideradas de remuneração. Eu dividi a aula em 4 partes. Primeiro, nós vamos falar sobre os proventos, que são os valores positivos ou os valores que somam na folha de pagamento. Depois, nós vamos falar sobre os descontos. Depois, nós vamos falar sobre outros valores que compõem a folha. E, por último, nós vamos falar de 13º e férias. Então, você vai ver essa aula dividida em 4 videoaulas, ok? Esse assunto dividido em 4 videoaulas. Começando pelos proventos. O primeiro provento, o primeiro valor positivo da folha de pagamento é o salário do empregado. O salário, ele dispensa cálculo, né? Porque já está dito, já está registrado lá no contrato ou na carteira de trabalho do empregado. A contabilização vai acontecer dessa forma. Então, digamos que esse empregado receba R$2.000, eu debito despesa com salários 2.000, credito os salários a pagar 2.000, que vai estar dentro desse grupo de obrigações trabalhistas lá no meu passivo. Um segundo provento, um segundo valor positivo que o empregado pode vir a receber é o adicional de insalubridade. Gente, vamos deixar uma coisa combinada aqui, que eu não vou ficar explicando o que é cada uma dessas coisas, porque isso quem faz é a disciplina de legislação trabalhista. Eu vou estar demonstrando como é que a gente trata contabilmente essas informações, mas eu deixei aqui apenas para complementar o material o que é uma atividade insalubre, que gera esse direito. Então, nós temos aqui o grupo 1, 2 e 3, mas o que interessa para nós é como que isso se dá contabilmente. Então, essas atividades insalubres que estão registradas nos slides anteriores, elas dão ao empregado um direito de um adicional. Então, se ele trabalha em uma dessas atividades, ele pode receber 40%, 20% ou 10% de adicional, dependendo do grau de insalubridade que ele está exposto, certo? Então, mais detalhes sobre isso vocês veem lá na disciplina de legislação trabalhista.
Uma coisa bem importante que eu quero que vocês prestem muita atenção é que o adicional de insalubridade, ele não incide sobre o salário que o empregado recebe. A base de cálculo para eu aplicar esses 40, 20 ou 10% é o salário mínimo vigente. Então, se o empregado recebe 2.000, ele vai receber um adicional de insalubridade com base de cálculo de 1.045, que é o salário mínimo. Então, isso é bem importante vocês lembrarem, certo? Então, por exemplo, um empregado exposto ao grau máximo vai receber R$ 418 de adicional de insalubridade. Quem é exposto ao grau médio vai receber R$ 209 adicional e quem é exposto ao grau mínimo vai receber R$ 104,50, que são os percentuais que incidem sobre o salário mínimo. A contabilização vai ser despesas com insalubridade lá no resultado, a crédito de passivo em salários a pagar, certo? Um outro adicional é o de periculosidade. Então, o anterior é quando o empregado trabalha em alguma atividade que pode provocar danos à saúde. Periculosidade é uma atividade que ele corre o risco de morte, certo? Então, essa é a diferença entre esses dois adicionais. O que é uma atividade periculosa? É quando ele trabalha com inflamáveis, que pode pegar fogo, ou explosivos, ou energia elétrica. Quando ele trabalha como segurança, que ele está exposto a ser morto por um assaltante. Ou quando ele é um motoboy, por exemplo, que ele pode sofrer um acidente e não sobreviver. Então, são atividades que dão ao empregado o direito de um adicional de periculosidade. A periculosidade, diferente da insalubridade, tem um único percentual, é sempre 30% e sempre sobre o salário do empregado. Então, olha, insalubridade incide sobre o salário mínimo e pode ser 40%, 20% ou 10%. Periculosidade incide sobre o salário do empregado, o salário que ele recebe, salário não remuneração, certo? E é sempre 30%. E ele não incide sobre verbas extras, é salário base do empregado, ok? Como é que a gente calcula isso? Então, gente, é isso que interessa para nós. 3.500, que é seu salário base, vezes 30%, igual ao valor do bônus de periculosidade, do adicional de periculosidade, que é 1.050. Então, a remuneração de Paulo vai ser 3.500 mais 1.050 de periculosidade, mais R$ 700 do bônus, que dá 5.250 de salário bruto. Contabilmente, eu vou debitar despesa com salários, pelo salário base, vou debitar despesas com periculosidade pelo valor da periculosidade, 1.050, e vou debitar despesa com bônus em R$ 700. E um único crédito lá no passivo de salários a pagar no valor de 5.250. Ah, professora, mas se eu quiser fazer debita despesa com salário, acredito salários a pagar 3.500. Debito despesas com periculosidade, acredito salários a pagar 1.050. Pode, não tem nenhum problema, só que assim, quando você faz lançamento múltiplo, facilita. Uma informação importante é que o empregado, se ele estiver exposto aos dois riscos, a saúde e a vida, ou perigo de morte, ele não pode receber os dois de forma acumulativa, ele tem que escolher. Então, se ele tem, por exemplo, ele trabalha numa situação que dá direito à periculosidade e, ao mesmo tempo, essa atividade é insalubre no grau máximo. Então, ele decide, ele precisa escolher qual dos dois adicionais ele quer receber, o empregado, não o empregador. Então, nesse exemplo, quando o salário base é 1.500, a periculosidade vai dar 450, a insalubridade vai dar 418. Então, para ele, compensa receber a periculosidade, certo? Então, quando você está exposto aos dois riscos, você escolhe qual você quer receber. O adicional que pode ser recebido pelo empregado é adicional noturno. Então, se ele presta serviços à noite, entre 22 horas e 5 horas da manhã, ele tem direito adicional noturno, né? Um valor extra de 20% sobre o valor da hora normal de trabalho. Quem trabalha à noite tem uma hora de trabalho mais curta, então hora diurna 60 minutos, hora noturna 52 minutos e 30 segundos. Então, como é que eu faço o cálculo desse adicional? Então, eu pego o salário do empregado, divido pelo número de horas normais do mês, que são 220, e aí eu chego no valor da hora normal. Como quem trabalha à noite tem direito a receber 20% a mais, então, se o trabalhador ganharia R$ 8,50 na hora normal, ele vai receber R$ 1,70
a mais na hora noturna. Vamos ver um exemplo aqui. Então, digamos que o empregado ele trabalhou 4 horas de atividades noturna por dia durante 20 dias. Então, lembrem-se que a hora noturna é aquela que equivale entre 22 horas e 5 horas da manhã. Mas se ele só ficou 4 horas desse período, não ficou todo o período dentro desse horário, ele vai receber as horas noturnas que ele fez. Então, digamos que ele trabalhou das 6 da tarde até as 2 da manhã, certo? Então, ele ficou das 10 até as 2, que equivale a 4 horas noturnas. Então, primeiro nós precisamos converter a hora diurna em hora noturna. Então, se o empregado fez 4 horas noturnas, horas normais de 60 minutos, para efeito de hora noturna equivale a 4 horas e 57. Como é que eu chego nesse valor? Eu pego, multiplico as horas que ele trabalhou de noite pelos minutos normais da hora, ou seja, 60 minutos, eu vou chegar em 240 minutos. E aí eu divido esse 240 minutos por 52,5, que equivale a 52 minutos e 30. E aí eu vou chegar em 4 horas e 57 minutos por dia. Então, no dia, ele tem direito a receber R$ 7,77 a mais do que ele recebe na hora normal. Se ele trabalhou 20 dias no mês, né, nesse período de hora noturna, ele tem direito a um adicional de R$ 155,40. Então, esse é o total que ele vai receber de adicional noturno. E aí, a folha dele vai ficar 1.870, que é o salário dele, mais 155,40, que é o adicional, os 20% a mais sobre o período noturno que ele trabalhou, igual a 2.025 a sua remuneração bruta. Contabilmente falando, nós debitamos despesas com salários 1.870, debitamos despesas com adicional noturno 155,40 e creditamos salário a pagar pelo total. A forma de você remunerar o empregado é por meio de comissão. Então, a comissão é muito comum para quem trabalha como vendedor. Então, nos contratos de trabalho, as comissões podem ser acrescidas a uma parte fixa do salário ou a remuneração do empregado será calculada com base nas suas vendas, por exemplo. Então, digamos que Pedro é um vendedor de uma loja de carros. Ele é mensalista e recebe um salário fixo equivalente ao salário mínimo e mais 2% de comissão de vendas realizadas no mês, que nesse exemplo foram de 235.300. Então, primeiro o cálculo, depois a contabilização. O cálculo da remuneração dele vai ser, eu vou ter o salário fixo, 1.045, mais o salário variável de 4.706, que é o equivalente a 2% de 235.300. Total da remuneração, 5.751. Lá na contabilização, debito despesas com salário fixo, debito despesa com comissão e credito salários a pagar pelo total, certo? Mais um adicional são as horas extras. Então, esse adicional é bem comum. Por que eu coloquei as horas extras só agora? Porque quando o empregado ele recebe qualquer um dos outros adicionais que eu mencionei nos slides anteriores, as horas extras, o valor da hora extra vai ser calculada considerando todos esses adicionais que ele recebe, não é só sobre o salário base. Por isso que eu coloquei primeiro esse valor dos adicionais. Então, a legislação trabalhista vigente estabelece que a duração normal do trabalho, salvo os casos especiais, é de 8 horas diárias e 44 horas semanais no máximo. De forma geral, a carga horária mensal é 220 horas. Todavia, poderá a jornada diária de trabalho dos empregados maiores ser acrescida de horas suplementares em número não excedente a 2. Como serviço extraordinário, ou seja, legalmente eu posso fazer 2 horas extras por dia, não mais que isso, exceto em situações muito especiais, né? Aí não pode ser usual fazer mais que 2 horas extras por dia. Consideram-se horas extras trabalhadas tudo aquilo que excede a jornada legal ou contratual. Cálculo da hora extra. Como é que eu calculo o valor da hora extra? Primeira coisa, eu tenho que saber quanto vale a hora normal. Então, se o empregado recebe 1.320, eu vou dividir esse valor por 220, que é o número de horas que ele trabalha no mês, e aí eu vou ter quanto ele ganha por hora trabalhada. Então, nesse exemplo, é R$ 6,00 a hora. Se esse empregado fez hora extra diurna em dias de semana, ele vai ter um adicional de 50%.
Então, depende de quando se faz a hora extra. Então, quando a hora extra foi feita em período diurno e durante a semana, eu vou acrescer 50%, ou seja, eu vou multiplicar o valor da hora normal por 1,5. Então, na hora normal ele ganha 6, quando ele faz hora extra ele ganha R$9 por cada hora extra. Na contabilização, debito despesas com horas extras, credito os salários a pagar. Se a hora extra foi noturna, como é que eu faço o cálculo? Então, eu já vi que a hora extra diurna é de R$9 e eu sei que quando o empregado trabalha em período noturno, ele precisa de um adicional de 20%. Então, eu vou pegar os R$9, que já é o valor da hora extra normal, em período diurno, e vou multiplicar por 1,2. E assim eu acrescento os 20% da hora noturna. Ou seja, quem faz hora extra no período noturno tem direito a R$10,80 por cada hora extra realizada. Contabilmente, da mesma forma, debito despesas com horas extras, credito os salários a pagar. Se eu fizer hora extra nos finais de semana e feriado, eu preciso considerar 100% como adicional. Então, se eu faço hora extra no domingo ou no feriado, e o valor da minha hora normal é R$6, eu vou receber R$12 por cada hora extra e contabilizo da mesma forma que os exemplos anteriores. Se eu recebo um adicional de insalubridade, para eu calcular a hora extra, eu preciso contabilizar ou calcular sobre o adicional de insalubridade também. Então, vamos ver esse exemplo. O empregado que percebe mensalmente um salário de R$2.000 e adicional de insalubridade de 40%, realizou no mês 20 horas extras. Então, como é que vai ficar? Então, o salário base dele é R$2.000, a insalubridade de 40% vai dar 418, que é 40% de 1.045. Então, a base de cálculo para efeito de hora extra vai ser 2.418. Eu pego 2.418, divido por 220 e cheguei no valor da hora normal desse empregado. A hora extra vai ser acrescida de 50%. Então, o empregado que tem 2.000 de salário e 40% de adicional de insalubridade, ele tem direito a uma hora extra no valor de 16,49. Se ele fez 20 horas extras no mês, então ele vai receber 329,80 de hora extra naquele mês. Debito despesas com horas extras, credito os salários a pagar pelo valor das horas extras. O mesmo raciocínio vale para insalubridade, para periculosidade. Ó, eu vou multiplicar primeiro os 30% sobre o salário do empregado, e depois eu vou dividir esse valor pelo número de horas do mês, e aí eu cheguei no valor das horas extras para quem tem salário base mais periculosidade, exatamente como no anterior. E para terminar, vamos falar do DSR, Descanso Semanal Remunerado. Então, dentro do nosso salário já está previsto que a gente vai descansar no domingo e nos feriados. Então, a parte teórica vocês veem na outra disciplina, mas tem o material aí para quem quiser ler. A gente vai direto para o nosso cálculo. Como é que eu vejo? Por que eu estou falando desse assunto? Se o valor do DSR já está embutido no salário, por que a gente está falando dele? Quando eu faço hora extra, eu preciso calcular o reflexo da hora extra no meu descanso semanal remunerado, certo? Então, por isso que a gente está falando desse assunto. Como é que eu calculo o reflexo da hora extra no DSR? Então, primeiro eu vou somar as horas extras do mês, o número de horas extras, não o valor. Eu vou dividir o total dessas horas extras pelo número de dias úteis do mês. O resultado dessa divisão eu vou multiplicar pelo número de domingos e feriados. E depois eu vou multiplicar isso pelo valor da hora extra com acréscimo. Tá? Então, vamos ver isso na prática. Considerando um colaborador mensalista que receba 1.320 por mês, durante o mês ele trabalhou 8 horas extras, esse colaborador trabalha de segunda a sábado, fazendo 44 horas semanais e 220 horas mensais, o contrato normal. No mês em questão, tem-se 26 dias úteis e 4 domingos. Qual é o valor do reflexo das horas extras no DSR, ou no descanso semanal remunerado? Então, vamos lá. Eu vou pegar primeiro... primeiro eu preciso saber quanto vale a hora normal dele e bem como a hora extra, certo? Então, a hora extra desse empregado é de R$9. O cálculo do reflexo da hora extra no descanso semanal remunerado vai ser número de horas extras dividido pelo número de dias úteis no mês,
multiplicado pelo número de domingos e feriados e multiplicado pelo valor da hora extra normal. Então, um empregado com essas condições, ele tem direito a um valor extra no seu salário de 11,16. Então, 8 horas extras dividido por 26 dias úteis igual a 0,31. Vezes 4 domingos, o reflexo em 4 domingos, igual a 1,24 por cada hora extra, por cada... Então, o cálculo vai ficar dessa forma. Primeiro, eu calculo o valor da hora extra, porque eu preciso dessa informação, dividindo o valor do salário pelo número de horas do mês e multiplicando por 1,5. Então, R$9 é o valor da hora extra desse empregado que a gente está usando como exemplo. Para calcular o efeito das horas, o reflexo das horas extras no DSR, eu vou pegar o número de hora extra, vou dividir pelo número de dias úteis do mês, multiplicar pelo número de feriados e domingos, e aí multiplicar esse valor pelo valor da hora extra. É esse valor que vai ser o meu reflexo no DSR, certo? Então, nesse exemplo, 11,16. Quando eu tenho comissão e DSR, e aí como que eu trabalho as horas extras? Então, as horas extras são remuneradas com acréscimo de 50%, no mínimo, sobre o valor da hora normal de trabalho. No salário por comissão, a remuneração das horas extras também é de 50%, no mínimo, porém calculado sobre o valor da hora das comissões recebidas no mês. Vamos ver o exemplo. Pedro é vendedor em uma loja de carros. Ele é mensalista e recebe salário fixo equivalente a um salário mínimo de R$ 1.045 e comissão de 2% sobre as vendas realizadas no mês. Já vimos esse exemplo no slide anterior. Os 2% são sobre as vendas realizadas, que foram de 235.300. Ele trabalhou 6 horas extras para dar conta de fazer essa venda. Então, eu preciso calcular o valor da hora extra e também o efeito no descanso semanal remunerado. Então, eu vou pegar o salário fixo do Pedro e eu vou somar o salário fixo dele, o salário variável. Esse salário total, essa remuneração, eu vou dividir pelo número de horas do mês, multiplicar por 1,5 e aí eu vou ter o valor da hora extra de Pedro, que é 39,21. O valor das horas extras vão ser de 235,26, porque ele fez 6 horas extras no mês. E o reflexo no descanso semanal remunerado dele vai ser 6 horas dividida por 26 dias úteis, multiplicado por 4, que seria o número de domingos e feriados, e multiplicados pelo valor da hora extra. Então, ele vai ter um efeito, um reflexo do DSR de R$ 36,07. E a sua remuneração bruta será de R$ 6.022, que é a soma de todos esses proventos. Debito despesa com salário fixo 1.045, debito despesas com comissões 4.706, debito despesas com horas extras 235,26, reflexo das horas extras do DSR 3607 e crédito salários a pagar 6.022, certo? Então, assim nós finalizamos essa primeira parte da aula que tratou dos proventos.